Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. Transição de gênero não traz os benefícios prometidos para a saúde mental, diz pesquisa. Reportagem de Gabriel de Arruda Castro, publicada pela Gazeta do Povo em 30 de agosto de 2020. Embora não deva ser movida por dogmas, a comunidade científica volta e meia cede à pressão de militantes ideológicos e parece adotar premissas inquestionáveis. Um exemplo, no caso das pessoas que acreditam ser transgênero, a doutrina em vigor estabelece que os profissionais de saúde devem fazer de tudo para apressar a transição dessa pessoa para o sexo oposto, de forma a preservar a saúde mental do paciente e, assim, reduzir as chances de suicídio. Esse é o principal argumento em favor da cirurgia, em muitos casos precoce, de mudança de sexo, mas a afirmação é no mínimo contestável e episódios expõem essa fragilidade. Em 2019, a maior pesquisa feita até então sobre o tema pareceu ter confirmado, pelo menos em parte, a posição pró-ideologia de gênero. Em um estudo publicado no American Journal of Psychiatry, principal publicação científica na área da psiquiatria nos Estados Unidos, os pesquisadores Richard Brandstrom e John Pachansky concluíram que a realização de cirurgias de mudança de sexo havia trazido melhoras substanciais na saúde mental dos participantes. O estudo era importante porque foi o primeiro a levar em conta a população inteira de um país. A pesquisa analisou todos os pacientes que receberam o diagnóstico de transexualismo ou incongruência de gênero entre 2005 e 2015 na Suécia. A amostra foi de 2.679 pessoas. Agora, entretanto, a situação se reverteu. Questionados por alguns colegas, os cientistas tiveram que refazer as contas e, em uma retratação publicada em 2020, afirmaram que os resultados demonstraram não haver vantagem na realização da cirurgia no que diz respeito a visitas ao médico ou prescrição de medicamento, devido à desordem de humor ou ansiedade ou à hospitalização após tentativa de suicídio. A mesma pesquisa, ainda em sua primeira versão, não havia detectado que o tratamento hormonal, homens que se declaram transexuais com frequência passam a ingerir hormônios femininos e vice-versa, traz benefícios sobre a saúde mental dos pacientes. Com isso, um dos pilares das terapias radicais de mudança de sexo fica seriamente abalado. O episódio, somado a estudos anteriores que chegaram a conclusões similares, reforça a posição de profissionais de saúde críticos à ideologia de gênero. Para eles, é injustificável que, sem consenso científico, soluções irreversíveis como a terapia hormonal, os bloqueadores de puberdade e a cirurgia de mudança de sexo estejam sendo vendidas como o único caminho possível para evitar um eventual suicídio, inclusive para pessoas no início da adolescência. A psiquiatra Akemi Shiba, especialista no assunto, também critica a tese de que a única saída para alguém que se identifica com o sexo oposto é transformá-la em uma pessoa do sexo oposto. Isso não é algo consagrado na literatura, e na infância e na adolescência em especial, é possível fazer psicoterapia em vez de intervenções irreversíveis, ela afirma. Arrependimento pós-cirurgia. Eugênia Rodrigues, porta-voz da campanha No Corpo Certo, criada para alertar sobre os riscos da chamada transição de gênero, coleciona relatos preocupantes de pais de jovens transgênero e de pessoas que se arrependeram de fazer a transição. Para ela, a forma como o assunto tem sido tratado é irresponsável. O modelo atual, denominado genericamente de afirmação de gênero, gerará muito mais arrependimento. As mudanças corporais, inclusive no Brasil, estão acontecendo muito cedo, ainda na infância e na adolescência, quando somos imaturos para compreender o impacto a longo prazo dessa decisão no corpo e na vida, ela diz. No Brasil, apesar da falta de consenso científico, algumas entidades na área da saúde parecem ter adotado a posição radical de que se uma pessoa acredita ser transgênero, ela o é, e que negar isso é colocar a vida dela em risco. A resolução de número 1 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, estabelece que as psicólogas e os psicólogos, na sua prática profissional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação
discriminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero. O texto também veda que os psicólogos ofereçam quaisquer serviços que visem a terapias de conversão, reversão, readequação ou reorientação de identidade de gênero das pessoas transexuais e travestis. Na prática, isso limita a atuação dos profissionais que se sentem receosos de até mesmo investigar a hipótese de que algum paciente que acredite ser transgênero, na verdade, tenha uma desordem de outra natureza. Essa é a situação de uma psicóloga carioca que prefere não ter o nome divulgado por medo de punição do Conselho Federal de Psicologia. Ela diz não ter encontrado nem sequer um caso de paciente que de fato tenha nascido no corpo errado. A profissional também indaga os motivos pelos quais, nos casos diagnosticados como disforia de gênero, se modifica o corpo da pessoa em vez da mente. O problema não está no corpo, está no papel social, e ela pode lidar com isso tratando a mente, não se muda o corpo da pessoa, diz ela. A psicóloga também se queixa da abordagem do conselho, que exige a legitimação da identidade de gênero dos pacientes. Eu não estou lá para afirmar ou negar a identidade de ninguém. Estou lá para fazer perguntas e fazer a pessoa se enxergar e perceber os conflitos que ela vive. A terapia não é agradável e nem é para validar ninguém, ela afirma. Para Eugênia Rodrigues, a pressão pela mudança de sexo como única solução atende a diversos interesses simultaneamente. As alas mais radicais do movimento transgênero veem sua utopia se materializar, ao passo que alguns médicos lucram com os caros procedimentos cirúrgicos. Além disso, lembra a Kemi Shiba a tese de que a cirurgia é o único caminho para evitar o suicídio tem efeitos significativos sobre o sistema de saúde. Tem uma pressão grande para que os planos de saúde assumam os custos dessas cirurgias. Hoje, vários planos dizem que a cobertura não se aplica porque não se trata de um problema anatômico nem fisiológico, ela diz. Se a academia aceitar que a cirurgia é a única solução para evitar o suicídio dessas pessoas, a intervenção passará a ser vista como item essencial e que, portanto, deve ser coberto pelos planos de saúde. Diante da cacofonia da comunidade científica, as famílias são a barreira mais importante contra ideias que podem levar a mudanças radicais e irreversíveis. Os pais devem ficar atentos a profissionais que os pressionam a autorizar intervenções precoces nos filhos, como mudança de nome e hormônios artificiais, alegando risco de suicídio caso não o façam, conclui Eugênia Rodrigues. Você ouviu a reportagem Transição de Gênero não traz os benefícios prometidos para a saúde mental, diz pesquisa, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Cessiucchi.